Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, de forma rápida. Nós estamos estudando capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos. Esse capítulo fala da volta do espírito à vida corporal, ou seja, da reencarnação. E nós começamos ontem a falar sobre o subtítulo Idiotismo e Loucura. Mas antes da gente entrar realmente no tema, ontem, ao finalizar a aula, eu respondi um questionamento da Rose, nossa companheira, né, que ela me questionou se ela conseguiria encontrar todas as aulas, né, desde a primeira. Bom, Rose, eu conversei com os meninos que fazem as postagens, tanto no Facebook quanto no YouTube, e eles me orientaram dizendo que nos dois locais você vai encontrar todas as palestras, só que no Facebook eles não têm como organizar por data. Então, você vai achar os vídeos basicamente mais espalhados, vai ser difícil para você. Mas que no YouTube, eles conseguem fazer como se fosse uma lista. Então, eu acredito que se você colocar lá, Cristiane Caiafa, estudo do Livro dos Espíritos, você vai conseguir a listagem com todas as aulas desde a primeira, tá bom? Se você não conseguir, você me fala. Eu tento obter mais informações com eles, mas eu espero que lá no YouTube você consiga acessar na ordem, tá bom? Bom, então agora vamos entrar realmente no texto, ainda do subtítulo Idiotismo e Loucura. Vamos lá. Questão 372, nós falamos o caput da pergunta, mas ficou faltando a linha A. Então, 372A, pergunta Kardec. Não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Então, olha só, que a gente vinha falando justamente ontem, que quem detém as faculdades é o espírito. O corpo físico é tão somente um veículo, um instrumento do qual o espírito se utiliza. Mas aqui Kardec quer esmiuçar mais esse assunto. Então, ele quer dizer, então, que os órgãos não influem em nada no espírito, é isso que ele quer falar. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem destas. Ou seja, se o espírito pode manifestar-se mais amplamente ou menos, isso é definido pelo órgão. Por isso que na infância, o espírito expressa-se de forma muito restrita em relação às suas faculdades. Por quê? Porque os órgãos ainda não estão prontos, ainda não estão desenvolvidos. O espírito ainda não tomou conta profundamente, amplamente, do corpo, digamos assim, já desenvolvido. Então, ele tem que acompanhar esse desenvolvimento. Mas, mesmo na idade adulta, via de regra, o nosso corpo físico impõe certas limitações às nossas expressões espirituais. Tá? Por exemplo, nós não acessamos a memória absoluta do espírito, está tudo lá no nosso inconsciente, mas o corpo físico, o cérebro, não permite que haja, digamos assim, com profundidade o tempo todo o acesso a esses mecanismos, porque não se encontram estes arquivos no cérebro físico. Estes arquivos de memórias antigas e passadas se encontram arquivadas no nosso corpo mental. Por isso que o corpo físico, o cérebro físico, tem dificuldade. Então, ele impõe essa limitação. Mas, então, veja só, mas os espíritos estão falando que eles, então, o órgão físico interfere na manifestação da faculdade. Vamos supor que eu fosse um exímio musicista há muitas reencarnações, mas nessa agora, eu precisava desenvolver outras frentes de trabalho. Então, eu pedi um corpo físico no qual eu não tivesse facilidade, por exemplo, de coordenação motora, para que eu tocasse. Então, veja só, o meu espírito tem a plena aptidão para tocar o instrumento, mas o meu corpo físico, hoje, até mesmo atendendo a minha programação reencarnatória, não possibilita. Ou seja, eu posso até tentar tocar um instrumento, mas eu tenho a mão pesada, meus dedos não são ágeis, eu tenho uma dificuldade de conciliar execução com audição. A dificuldade não é o meu espírito. O corpo físico é que limita a minha manifestação, porque houve uma programação nesse sentido.
Aqui está a diferença, continuam os espíritos. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, e que coincide com o da resposta sobre o músico, né? Passar dessa reencarnação, na qual meu corpo físico impôs certas limitações, o meu espírito readquire as mesmas capacidades e as amplas possibilidades de se dedicar à música. Bom, e aí Kardec faz um pequeno comentário muito interessante. Importa se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. Então, por exemplo, nesse caso da música que nós estamos indo, eu tenho um espírito como Chopin, Beethoven, Mozart, né? Mas não como ele, não tanto, sem ser gênios, modifico o exemplo que eu quero dar. Mas eu já venho, então, exercitando no campo da música. Mas no início da minha vida, o meu corpo físico em desenvolvimento vai impor certos limites à manifestação dessa via artística minha, espiritual. Mas, na medida em que eu vou evoluindo, em que eu vou estudando, meu corpo vai se aprimorando, se desenvolvendo, a minha possibilidade de tocar também vai se ampliando, eu vou me aperfeiçoando, ou seja, a limitação que eu tinha anteriormente era tão somente por conta do aspecto biológico, fisiológico do corpo. Na medida em que ele foi se desenvolvendo, eu readquiri, ou seja, voltou para mim a mesma capacidade de tocar um instrumento. Mas, dependendo das limitações, podem ser elas de cunho patológico, é o que Kardec está falando. Então, vamos supor, você nasce com 2 dedos a menos, você nasce com um estritamento nevrálgico nos punhos, você não pode movimentar, você não tem agilidade das mãos. E aí, vários tipos de limitações com as quais você não pode lidar. São as limitações patológicas. E aí, Kardec inclui nisso aí o idiotismo e a loucura, lembrando que nós falamos muito ontem. Esse termo usado por Kardec não tem nenhum caráter de preconceito, de menosprezo, eram só palavras que se utilizavam no século XIX, e o tradutor coube por bem traduzi-las sem interferir no texto, tá? Mas nós hoje podemos falar de idiotismo, de loucura, como essas crianças especiais que se tornam adultos especiais, com limitações sérias fisiológicas, tá? São casos patológicos. E não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana isenta da responsabilidade de seus atos. Ou seja, então aqui ele está falando dos casos de idiotismo e loucura. Quer dizer, a nossa lei penal prevê que eles são inimputáveis. Eles não respondem. Por quê? Porque eles não têm o raciocínio lógico, vamos dizer assim, desenvolvido no mesmo nível que os demais, vamos dizer assim. Lembrando mais uma vez que o espírito permanece sendo perfeito e íntegro. A limitação é do aparelho fisiológico. E aí, via de regra, pouco a medicina pode fazer para consertar isso. Nós temos nestes casos de idiotismo, de loucura, de especiais, nós vamos ter geralmente expiações dos espíritos, e houve uma programação reencarnatória nesse sentido. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Então, mais uma vez, Kardec já fez uma pergunta similar lá atrás, ele faz de novo. Mas então, qual que é o mérito da existência destes espíritos? Quer dizer, deles passarem, então, esse período da reencarnação alienados, completamente fora da realidade, principalmente os casos mais severos, né, no qual eles praticamente não interagem, não falam, né, não tem nenhum raciocínio. Então, Kardec quer saber qual que é o mérito disso. Respondem eles, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. É mais ou menos como você tirar uma potência do espírito a fim de que ele valorize a sua ausência.
Então, como nós já falamos antes, os espíritos falam que, em grande parte, estas crianças que se tornam adultos especiais são espíritos inteligentíssimos, mas que, infelizmente, fizeram mau uso dessa inteligência, ou do dom da oratória, ou do raciocínio rápido, ou da sua criação artística e intelectual. Eles fizeram mau uso em algum ponto das suas trajetórias passadas. Então, essa prova da expiação atual é justamente limitá-los, tirar deles aquela facilidade que antes existia, de expressar-se intelectualmente, seja através da fala, seja através da escrita, seja através do raciocínio lógico e pleno, constante. Então, você tira essa facilidade para que o espírito, durante este tempo, durante esta reencarnação limitadora, ele valorize aquilo que ele não soube valorizar. A linha A. Pode, assim, o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Pode, assim, um corpo de um idiota. Quer dizer, pode um corpo de uma criança, de um jovem especial, com essas limitações profundas, patológicas, né, que abrangem muitas vezes órgãos do corpo físico, abrangem o cérebro, então, deficiências intelectuais, pode ter ali reencarnado um espírito de gênio? É o que Kardec está perguntando. Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Quer dizer, toda vez que nós abusarmos da nossa inteligência, nós responderemos pelo abuso. Essa é da lei, é uma realidade. Né? Então, nós podemos ter, e via de regra é isso mesmo que acontece. Né? Via de regra é isso mesmo. E Kardec, então, faz o seguinte comentário: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram, e uma causa de sofrimento. Então, aí, eu grafei para vocês os pontos principais. Um destes seres, quer dizer, destes que nós visualizamos em corpos limitados, em corpos especiais, pode ter sido um gênio em precedente existência. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele se abusa. Quer dizer, quantos na história nós podemos perceber que inteligentíssimos se tornaram grandes flagelos para a humanidade? São muitos, são incontáveis. Outro trecho importante: a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. Vocês lembram da figura que eu trouxe para vocês do anjo? E eu falei de forma muito clara para vocês que nas nossas reencarnações, o propósito seria que nós desenvolvêssemos ambas as asas, da intelectualidade e da moralidade em equilíbrio. Mas isso, em geral, não é muito o que acontece. Via de regra, nós desenvolvemos, às vezes, mais uma asa do que da outra, né? Isso ainda é uma característica nossa, de espíritos ainda muito imaturos, espíritos sujeitos a experienciarem no mundo de provas e de expiações. Bom, 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são prova e expiação. Bom, Kardec trouxe aqui uma resposta genérica dos espíritos. Eu vou colocar vocês para pensar um pouquinho mais. Veja que eles respondem frequentemente tem, mas eles não falaram sempre tem. Então, vai haver circunstância em que o espírito, em desdobramento, não tem consciência daquilo que ele está atravessando? Tem. Vamos criar exemplos fictícios. Vamos imaginar, por exemplo, um espírito que fez mau uso da sua inteligência. Fez muito mau uso. Ele encaminhou muitas mentes para o desregramento. Ele, nessa existência, ele defendeu o materialismo, porque era muito inteligente, convenceu a muitos.
e isso fez com que muitos espíritos se perdessem na caminhada. Então, esse espírito traz com ele um grande senso de culpabilidade quando ele se encontra no plano espiritual. Então, quando da nova proposta reencarnatória, ele aceita as orientações dos benfeitores. E com a sua anuência ou não, nós já vimos as reencarnações compulsórias existem. Nós vamos ter, então, uma programação reencarnatória na qual esse espírito, com compromissos muito acentuados na área da inteligência, vai nascer com um cérebro lesionado. Muito bem. Este espírito, com a frequência que nós temos percebido nos nossos estudos, quando houver o sono físico e o espírito estiver desdobrado, esse espírito continua sendo inteligente. Ele retém o seu poder de raciocínio lógico, ele conversa claramente, então ele manteve a consciência como espírito e sabe que no plano material ele tem aquelas limitações porque ele precisa valorizar a inteligência que ele não valorizou, que ele menosprezou, que ele fez mau uso. Então, esse é um exemplo que condiz perfeitamente com a resposta dos espíritos a essa questão 374. Mas agora eu vou trazer outra coisa para vocês pensarem. Imaginem o espírito que se suicidou. E aqui não me interessa a forma como ele se suicidou, não nesse exemplo fictício que eu vou dar. Ele se suicida. E após o seu suicídio, ele continua num processo crescendo de negativa para com a vida, ou seja, ele quer que a vida acabe. Esse espírito não quer mais existir. E se nós analisarmos as fichas do passado deste espírito, vai ser muito provável que ele já tenha se suicidado outras vezes. E que ele venha trabalhando este pensamento materialista, negativista, revoltoso contra o Criador já há muitos séculos. Então, nessa experiência agora, esse movimento mental desse espírito é tão acentuado e tão prolongado em relação ao não ser, ao não existir, que ele vai perdendo a sua forma perispiritual. E ele chega a parecer-se com o ovoide. Quando a espiritualidade recolhe este espírito, que já perdeu a sua forma perispiritual, e em nome da misericórdia divina o reencaminha para várias tentativas reencarnatórias. Nós já demos esse exemplo aqui antes. Muito possivelmente, as primeiras tentativas reencarnatórias não vão ser levadas a termo, ou seja, haverá um abortamento natural naquela que o aceita receber. Por quê? Porque ele não tem mais a sua forma perispiritual. Então, este espírito tem uma dificuldade imensa de administrar a formação do novo corpo físico, o que faz com que ele interfira nas combinações genéticas, impossibilitando que se forme um feto viável. Então, vão ser várias tentativas, 2, 3, 4, às vezes mais, tentativas que acabam finalizando através de abortamentos naturais. Mas isso não é improdutivo. Nestas tentativas todas, o espírito veio reelaborando lentamente o seu corpo físico. Bom, depois dessas tentativas, destas várias tentativas, o espírito já possui refeito de forma bastante satisfatória o seu perispírito. Ele não está com o perispírito perfeito, mas ele já está refeito satisfatoriamente para que ele possa, então, agora, enfrentar uma reencarnação, levando a termo a gestação, para que ele possa viver pelo menos alguns anos no plano físico. Mas esse processo todo que envolveu o processo mental de negativismo, o não ser do espírito, a sua ovoidização, esse processo lento de reelaboração do perispírito, frequentemente implica em vários desajustes mentais, emocionais, psíquicos do espírito. Então, em nenhum momento nessa trajetória o espírito participou, porque ele estava cultivando o não ser. Então, quem tomou todas as dianteiras às decisões foram os benfeitores, foram os avalistas deste espírito.
Então, como ele ainda está recém-saído, vamos dizer assim, de um processo que o afetou profundamente a nível mental, este espírito, mesmo reencarnando, depois de várias tentativas, reencarnando com êxito, levando uma vida relativamente curta, média ou grande, tanto faz, mas mesmo ele podendo levar a cabo a gestação, ele nasceu com um corpo físico, cujo cérebro é bastante limitado. E este espírito, por conta dos desajustes que ele já vem trazendo, que tiveram a sua origem lá atrás, na busca pelo suicídio, do não ser, o processo de ovoidização, que é um processo dramático para o espírito. Eles são merecedores das nossas orações, da nossa compaixão. Mas esse espírito não tem a sua liberdade, a sua maturidade, o seu equilíbrio mental. Então, esse espírito, mesmo encarnado, quando o corpo físico dorme e ele desdobra-se, ele não tem consciência plena. O seu espírito ainda está trabalhando a sua cura. Ele apresenta também como espírito a necessidade de um lento processo de refazimento. Vejam só, tudo que ele tinha antes dos suicídios, da ovoidização, está lá arquivado no seu inconsciente. Mas o espírito ainda está em reconstrução. A reconstrução não é só no corpo físico, é também no corpo perispiritual, mas é também em relação à sua mente equilibrada. Não é complexo. Eu só quis trazer para vocês aqui uma parcela do que sejam os grandes questionamentos que temos e que buscamos respostas no Espiritismo. Parcela dessas respostas a gente já obtém, mas ainda falta muita coisa para a gente compreender. Então essa também é uma questão, como tantas outras, que nós conversamos antes, em que é preciso analisar, meditar e ponderar, porque nenhuma questão é engessada. O Livro dos Espíritos permite que você amplie o seu entendimento e os seus questionamentos. Bom, na questão 375, Kardec vai perguntar: qual na loucura a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, aqui quando ele fala quando em liberdade, ele está falando do espírito desencarnado, tá? Então, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Então, ou seja, ele não tem interferência do corpo físico. O corpo físico não apresenta, ele não tem esse anteparo. Tá? Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio dos órgãos especiais. Então, na vida do espírito desencarnado, ele tem maior liberdade de ação, de pensar e de agir. Mas na vida como encarnado, ele tem limitações e ele pode manifestar-se através dos órgãos físicos. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Ou seja, se eu, durante a minha vida, eu era plena, eu falava, eu enxergava, eu raciocinava, se eu sofro um acidente aqui, se eu tenho um AVC, se eu tenho um derrame, se eu tenho uma isquemia, se eu sofro um acidente, eu perco parcela da minha atividade cerebral, a minha manifestação vai estar limitada, muito possivelmente, apesar do meu espírito continuar pleno como antes. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil de será compreender, que só tendo o espírito a seu serviço, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Por mais que eu, espírito, tenha perdido parcialmente ou inteiramente algum órgão meu físico, por mais que eu tenha consciência, o espírito, quando em desdobramento eu nada posso fazer. Por quê? Porque é a matéria que foi lesionada.
eu tenho de aguardar o término dessa minha experiência reencarnatória, o avanço da medicina, que me possibilite recuperar aquele órgão material danificado, para que eu volte a expressar-me plenamente. Do contrário, eu vou levar essas limitações até o término da vida física, após a morte no plano físico, eu desencarno e eu vou estar inteiramente capaz de manifestar-me novamente. Na linha A, Kardec vai perguntar: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Vamos ler a resposta e depois a gente comenta. Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos, acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. O que quer dizer isso? Vamos traduzir pergunta e resposta de Kardec. Então, ele entendeu que nestes acidentes, que nestas limitações, quem está desorganizado é o corpo físico. Então, tudo aí nós entendemos bem, é o que viemos tratando nas respostas anteriores. Só que aqui os espíritos dizem que também em determinadas situações, a matéria exerce influência no espírito. São os casos, por exemplo, de espíritos que apresentam essas doenças, esses desajustes patológicos durante longo período no plano físico. Então, pacientes, por exemplo, que ficam 25 anos sofrendo de paralisia cerebral, 30, 40, 50, uma vida toda, e uma vida às vezes longa, com muitas limitações. Não só no plano cerebral, vamos dizer assim, mas também, por exemplo, amputados, quer dizer, falta de membros, ou da cegueira, na nudez, né, na surdez. Qualquer dessas hipóteses, é muito comum que o espírito, após a morte do corpo físico, impressionado por todo esse longo período de limitações físicas, o espírito, durante principalmente esse período de perturbação, que é posterior à morte física, ele se ressinta e apresente no plano espiritual as mesmas limitações. Vamos dar um exemplo fictício para você. Eu nasci enxergando perfeitamente, mas com poucos meses de idade, eu tive uma doença e fiquei cego. E eu vivi 78 anos no plano físico cego. E eu não era, assim, muito avançado espiritualmente falando. Eu não fui uma pessoa ruim, mas eu também não busquei grandes questionamentos, ou muitas vezes eu professava uma religião na qual não se falava muito de plano espiritual, não abriu muito o meu horizonte de pensamento. Ao desencarnar, naturalmente, eu sofro um período de perturbação. E, via de regra, neste período de perturbação, eu ainda não vou enxergar, porque houve um condicionamento da minha parte. Vejam só, nós estamos aqui educando as nossas mentes. O corpo físico é instrumento. O corpo físico eu posso educar, vez ou outra, para práticas materiais, práticas esportivas, desportivas, persistência, né? Eu treino, por exemplo, meu corpo físico a ficar o dia inteiro sentado. Eu trabalho mentalmente. Então, esse tipo de treino eu estou fazendo com o meu corpo físico. Para tocar piano, não é? Mas a busca de maior aprendizado é do quê? Do meu espírito, da mente, que é o meu espírito. A minha mente está no meu espírito, não no corpo físico. Então, quando há um condicionamento muito grande, eu desencarno, agarrada a esse condicionamento. Então, eu não tive perna durante 70, 80 anos, ou mesmo menos, 20, 30, mas aquilo impregnou. Eu vou precisar de tempo para me libertar, de tempo para que eu possa aprender
que o corpo físico é um corpo semimaterial, plasmável, que a força do meu pensamento, da minha vontade, da energia que eu saiba fazer vibrar, pode alterar a sua apresentação se houver mérito. Então, muitas vezes, essas impressões que o espírito mantém nos primeiros tempos na espiritualidade é porque ele ainda não sabe mover a força que o seu pensamento possui. Interessante, né? Bom, hoje a gente encerra por aqui. Amanhã a gente retorna às 7 horas da noite, dando continuidade para a gente finalizar aí esse subtítulo Idiotismo e Loucura. Agradeço a presença da Denise, do Anderson, do Carlos e da Selma, e possivelmente a Rose, que vai nos assistir depois. Viu, Rose? Eu falei para você no início dessa nossa aula de hoje que você vai poder acessar todas as aulas em ordem no YouTube. No Facebook você vai acessar, mas os vídeos meio bagunçados, porque eles não têm como organizar por ordem. Mas diz o Tiago para mim que no YouTube está tudo organizadinho, combinado? Grande abraço para todos vocês, até amanhã às 7 horas.